Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo e hoje eu vou aqui apresentar vamos chamar assim, de segunda parte do projeto da Lotomania, tá bom? Então eu resolvi publicar esse vídeo justamente para quem quiser ter uma noção do que possa fazer em suas apostas, caso queira fazer apostas para o concurso 1737, né, que está aí com 17 milhões, 17 milhões e 500, uma coisa assim, tá bom? Embora assim o projeto não esteja concluído, ainda tem uma fase que eu estou para desenvolver, que é a fase da combinação das apostas. É, então eu resolvi aqui apenas tentar dar algumas dicas para quem quiser fazer alguns jogos, tá bom? Vamos tentar entender aqui, pessoal. Meu celular está tocando, apitando direto. Vamos lá. Vamos tentar entender aqui. O que eu fiz aqui primeiro? Primeira coisa que eu fiz foi gerar o filtro, tá bom? Geral, que é o filtro das apostas que eu peguei desde o primeiro concurso até o último concurso realizado, que foi o 1736, ok? O que eu penso na análise da Lotomania? Embora, já vou deixar bem claro para vocês, pessoal, não é a minha preferência de jogo da Lotomania. Eu só estou apenas tentando desenvolver para ajudar alguém, tá bom? Confesso a vocês que eu não sou de fazer jogos da Lotomania. Eu fiz jogos para o concurso agora de terça-feira e fiz jogo para o concurso da sexta-feira passada por teste em relação a este projeto. Não sou de jogar Lotomania, já deixo bem claro. Nunca ganhei prêmio nenhum na Lotomania, tá bom? Então o que eu estou fazendo é tentando desenvolver uma ferramenta, sempre repetindo para vocês, uma ferramenta que possa auxiliar vocês na questão dos jogos, tá bom? E a mim também, de repente eu me interesso e começo a jogar também, tá bom? Mas já vou deixar bem claro que eu nunca ganhei na Lotomania, não ganhei nada, ok? Deixando bem claro para vocês. Também não sou de jogar na Lotomania não, tá bom? Vamos lá então, vamos tentar aqui compreender aqui o sistema. Então eu peguei o filtro aqui, certo? Das apostas. O primeiro passo que eu analisei aqui é o seguinte: quando se faz jogos da Lotomania, costuma se repetir dezenas, né? Costuma ter repetições, né? Ou seja, é igual a Loto Fácil, porém uma quantidade muito inferior. A Loto Fácil, se você comparar, a Loto Fácil ela tem a média 9 dezenas repetidas, até porque ela tem que repetir obrigatoriamente pelo menos 5, né? No caso da Lotomania, ela também repete, costuma se repetir. Okay? Eu tenho aqui 2 repetições, 4, 4 e 4. O que na média, pessoal, se vocês pegarem na média de todos os concursos da Lotomania, costuma se repetir em média 4 dezenas. Okay? Ela já chegou a repetir aqui, se não me engano, até 12 dezenas, 14, uma coisa assim, não me lembro, tá bom? Mas em média são 4 dezenas. O que significa o seguinte: se eu pegar dessas 20 dezenas aqui, como eu vou fazer 50 dezenas, né, aposto com 50 dezenas, se eu pegar daqui, pelo menos extrair daqui 7 dezenas, ok? Das 20 eu extrair 7 dezenas, eu tenho uma grande possibilidade de acerto de pelo menos 5 ou 4 que vai sair, tá bom? Porém, entra a questão da combinação. Quais dezenas eu vou pegar ou se eu vou combinar as dezenas. Se eu combinar as dezenas, a quantidade de apostas aqui ela vai ser absurda, ok? Eu sei que se eu combinar das 20, se eu combinar 10 dezenas, vai dar 182 mil combinações. Acredito que se eu pegar 7, dê mais ou menos umas 100 e poucas mil combinações. Não sei, não vou te informar isso, não vou pegar nenhuma planilha aqui para calcular, tá bom? Só vou dizer para vocês que a quantidade é muita. Até porque você vai fazer o seguinte: se você combinar essas 7 dezenas, por exemplo, mas você vai ter que depois combinar as outras e multiplicar pelas outras dezenas que você vai selecionar, tá bom? Para você chegar nas 50 dezenas lá em apostas. O que eu fiz nessa questão aqui? O primeiro passo que eu fiz aqui foi o seguinte: eu segreguei daqui dessas apostas da última dezena, a última aposta, né, o último concurso,
eu segreguei aqui o que é número primo, porque a quantidade de números primos que são sorteados, elas são bem menores, ok? No vídeo anterior vocês vão ver o seguinte, que a quantidade de números primos que saem, ela está em torno, o último concurso que saiu, esse concurso aqui, ó, tá vendo? Ela saiu 8 números primos, ou seja, das 25 dezenas, ela saiu 8, mas a quantidade de números primos, ela costuma ser pequenas, ok? O 8 foi a maior quantidade que saiu, mas elas costumam ser pequenas, tá bom? Então, se você pegar lá números primos dessas 25 dezenas, que são números primos, se você selecionar lá 7 dezenas, 8 dezenas, já está de bom tamanho, ok? Porque a quantidade que for sair, ela vai ser em torno de 4, 5, no máximo, tá bom? 8 já é um bem extrapolado, ok? Então, aqui no caso, como eu segreguei os dezenas que são números primos, então ficou nesse momento 17, né? São 3 dezenas, que são as dezenas 17, 19 e a 73. Então, se eu segregar aqui as 3 dezenas que estão no último sorteio, vai me gerar aqui um total de uma soma de 17 dezenas, tá bom? É o que tem aqui, ó. Então, tem uma somatória aqui de 17. Das 17 dezenas, na parte geral, eu tenho aqui 3 que são consideradas maiores, 7 que são consideradas intermediárias e 7 que são consideradas menores. São essas informações aqui, que eu separei por grupo de participações. Tá, ok? Eu calculei aqui, eu separei aqui 1/3, né, de cada participações entre maiores, intermediários e menores, o que vai me dar mais ou menos aí 17, 18, né, em grupos, né, com níveis, né, de maiores, intermediários e menores. Por quê? Porque é o seguinte, eu tenho 52 somatórias diferentes, ok? Nesse momento eu tenho 52 somatórias diferentes, que é o período do dia 2 de outubro de 99 a 16 de fevereiro de 2017. Nessa somatória aqui, em quantidades, ela me dá 52, que são essas somas aqui, ó, tá, pessoal? Entre as 100, ela vai me dar 52, tá bom? Então aqui eu vou ter igual, posso ter igual, alguma coisa igual aqui. Então pela soma vai me trazer 52 quantidades de somatórias de dezenas. Então nesse caso, por exemplo, eu posso ter de 1 até 17 considerado como maior, aí depois eu venho da 18 até 30 36, 35, sei lá, que é considerada como intermediário, e a demais como considerado como menores, tá bom? Então nesse caso eu também consigo informar aqui qual é o nível que eu tenho de maiores e menores intermediários, tá bom? Então, por exemplo, o 73, ele saiu aqui 356 vezes no geral, ok? Nesse intervalo aqui. E ela é o primeiro intermediário. Então, se eu tenho um nível de maior que vai até 17 ou 17, então no caso ele seria o 18º número maior, né, na escala, né, de 1 a 52. Ele estaria no número 18º, tá bom? Então ele já seria classificado como intermediário, não como maior, ok? Nesse caso aqui, então, por exemplo, o terceiro maior significa que eu tenho ainda mais duas soma de dezenas que são maiores que 389, que é a quantidade que tem aqui, tá bom? Então o 13 está no nível 3, né? Tem duas maiores que ela ainda, okay? Esse é o tipo de raciocínio que eu fiz. Então vamos tentar entender o seguinte. Eu estou trabalhando com 17 dezenas de números, que são os últimos números, que são desses últimos números aqui, esse caso aqui, ou esse, né, como queira. Só que dessas dezenas eu tenho 17, tá bom? Então eu vou clicar aqui e vou procurar quais são as dezenas que correspondem ao último sorteio, tá bom? Eu chamei de últimos sorteios normais, NR, que seria o normal, tá bom? Ou seja, eu não estou considerando os números primos. Os números primos vão estar aqui embaixo, ok? Então, se eu clicar aqui, o que acontece aqui nesse caso? Eu tenho a participação de cada dezena em relação
ao período que eu tenho aqui. Então, nesse caso, vamos pensar aqui o seguinte. A dezena 10 que eu já peguei aqui, no caso, ela tem uma participação, né, no trabalho de 23%. Por que ela tem 23%? Se você pegar aqui a dezena 10 e dividir pela quantidade total, desculpa, quantidade total não, você dividir pela quantidade de participações, que seria no caso aqui tem 1.736, não vai dar 23% exato, porque eu trabalho com ela como as três formas de mensal, geral, né, mensal e nível de dezenas. Okay? Então praticamente isso daqui é uma média, né? Eu tiro uma média das informações. Por que eu tiro? Porque eu tenho que trabalhar pelo menos com duas unidades, duas formas. Por que essas duas formas? Porque aqui também eu consigo analisar, nesse caso, quantas vezes a dezena saiu. Então eu posso descartar uma dezena ou posso deixar ela fixa, tá bom? Se eu quiser descartar uma dezena, por exemplo, eu quero descartar o 10, é só clicar aqui, tá bom? Eu já retirei o 10. Vocês vão ver que a quantidade aqui, ela caiu para 16. Ok? Vou aplicar aqui novamente, ela vai subir. E você vai ver onde que ela corresponde a cada tipo de nível, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. O que eu posso fazer aqui para ajudar vocês é o seguinte. Se eu tenho 17 dezenas aqui, que são essas, de participações, o que eu posso fazer aqui? Eu já sei, de antemão, já fiz análise, que as dezenas 90, foi a 73, deixa eu pegar aqui novamente que me fugiu essa última aqui, 74, né, foi a 74, cadê aqui, tá aqui, só duas vezes, a 95 e 96, elas saíram 3 vezes seguidas, ok? Então essas dezenas aqui, elas saíram 3 vezes seguidas. A 74 é a dezena que foi repetida, tá bom? Se repetiu 4 dezenas, ok? 4 dezenas em relação ao concurso anterior, que é esse concurso aqui. As 4 dezenas que foram repetidas, as 3 dezenas, aliás, que foram repetidas, que não são números, que não pertencem ao números primos, elas são 74, 95 e 96. Eu falei, isso, 74 está aqui. Ok? A 73 ela repetiu, porém a 73 ela é um número primo. Ok? Então são as 4 dezenas que foram repetidas, só que a 73 é número primo. Eu não estou mexendo com o número primo agora. Então o que eu posso fazer aqui? Se alguém quiser entender que essas dezenas, por exemplo, a 95 e 96 não vai sair, o que eu acredito que não vai sair, caso saia, eu acredito que vai sair ou uma ou a outra, então já fica a dica para vocês. As dezenas 95 e 96, elas tendem a não sair, porém, se vocês quiserem fazer apostas, você pode fazer uma aposta colocando uma e outra aposta colocando a outra, tá bom? São 50 dezenas, 50 números para vocês apostarem, então vocês podem colocar isso, mas pela análise eu entendo que elas não vão sair. Caso vocês queiram fazer, eu sugiro que faça uma aposta, por exemplo, vou fazer 3 apostas, eu pego uma sem as duas, uma com uma e a outra com a outra, tá ok? Para vocês não ter o risco, ok? Não correr o risco. A dezena 74, que ela também repetiu. A dezena 74, ela repetiu, ela tem 2 vezes aqui, ok? Isso aqui é a informação do mês, tá, pessoal? Ela está numa situação de intermediária no mês, okay? Por quê? Porque eu tenho, quantos concursos eu tenho? Eu tenho 4 concursos, ok? Eu tenho 4 concursos. Nos concursos que eu tenho, eu não tenho aqui, eu não me lembro, mas eu acho que não tem mesmo, nenhuma dezena que saiu 4 vezes, ok? O máximo que eu tenho aqui são as dezenas que saíram 3 vezes, que são aqui, eu tenho elas aqui, ó, 63, 95, 96, 49, eu acho que só, né, pessoal, são 4, ok? Então 4 dessas dezenas saíram 3 vezes, sendo que a 95 e 96 elas saíram 3 vezes consecutivas, ok?
Eu fiz isso, tá, pessoal, na própria planilha, eu fiz uma análise, tá bom? Às vezes a dezenas ela chega a repetir até 5 vezes, até mais, tá? Ela sai no concurso 5 ou mais vezes. Mas não é corriqueiro, tá bom? Se vocês pegarem algumas dezenas, eu até posso até colocar isso no formulário depois para vocês terem uma noção, tá bom? A questão é que eu não tenho muito espaço no formulário do VBA, mas vou tentar trabalhar isso, ok? Então eu estou sugerindo que a dezena 95 e 96 não saiam juntos. Aliás, eu acredito que elas nem saiam, mas se quiser por garantia, faça uma aposta com uma dezena só com 95 e outra só com 96, ok? A 74 e a 63 eu também acredito que elas não saiam juntos, ok? Eu acredito que elas não saiam juntos. Se quiser fazer a aposta, faça uma ou outra, tá bom? Eu acredito, tá, pessoal? Não estou dizendo que não vai sair. Então, pode fazer também da mesma forma. Pega uma aposta só com uma, outra aposta só com a outra, e outra aposta você faz com as duas, tá bom? Tá? Nesse caso, ó, pessoal, eu estou dando um exemplo de vocês fazerem apenas 3 volantes, tá bom? É o exemplo que de repente eu estou dando. De repente, se você fazer com mais, vocês podem até pegar essas informações, trabalhar melhor isso daí, tá bom? Eu não tenho como fazer isso porque eu não gerei o processo de combinação ainda, ok? Mas vamos lá. Então aqui nesse caso, já analisei aqui, ó, das 17 eu analisei aqui 4, tá bom? São 4 dezenas, então ficariam 13 dezenas. O que eu sugiro de vocês fazerem jogos, com esses no último concurso, vocês precisam ter pelo menos, como costumam sair aqui em média 4, eu sugiro que vocês peguem são 17 dezenas, eu sugiro que vocês peguem pelo menos entre 7 e 8, ok? Dessas 17 dezenas, que vocês peguem pelo menos entre 7 e 8, ok? Nesse caso, pessoal, o que eu percebi? Quando você tem uma participação grande, por exemplo, a 95, 96, era a maior participação aqui que eu tenho, né, de percentual. Então eu teria aqui o 63, 95, 96, 49, ok? Aí depois elas caem. Às vezes acontece isso. Então se vocês pegarem as 8 maiores, né, tem possibilidade de acerto. Então se você for pegar 8 maiores, se você se considerar que a dezena 95, 96 e entre a 74 e a 63, vocês fazem o seguinte, podem tirar essas informações, essas dezenas, vai ficar aí 13 dezenas, aí vocês pegam 6 dezenas, 6 maiores. Então vocês procurem aqui as 6 maiores, ok? Dessas 6 maiores, o que vai sobrar aqui para vocês? Eu falei para vocês que vocês podem pegar entre 7 e 9, né? 8, 9, vai. 8, vai. Como tem... nós temos aqui 3 dezenas, então se você pegar até 8, tá bom. Então o que acontece aqui? Se vocês pegarem 6 disso daqui, vocês pegam aqui pelo menos 2 dezenas, ok? Vocês pegam 2 dezenas. Ou vocês pegam 5 maiores aqui, pegam 5 maiores aqui do percentual, e dessas 5, e depois vocês encaixam essas dezenas que eu comentei aqui, 63, 74, 95, 96. Essa é uma forma de vocês fazerem análise, tá bom? Então vocês podem pegar aqui as maiores e colocar. Nesse caso aqui, vocês estão vendo o percentual, tá bom? Eu tenho uma outra forma que onde eu tiro uma média de informações, só que essas informações elas não enquadram, não entram nessa questão de quantidade aqui, tá bom, pessoal? Ele vai fazendo um cálculo, uma média, em relação apenas às dezenas que estão aqui, ó, tá bom? Essa informação aqui, ela acaba como se fosse mudando
porque ela não está mais o percentual em cima do geral, que é essa informação aqui, ó, que eu tenho aqui. Ela vai estar trabalhando apenas em cima do último concurso. E é o último concurso sem os números primos, que seriam em cima dessas dezenas aqui. Tá bom? Então, nesse caso, o que vocês podem fazer aqui? Por exemplo, se eu já estou descartando aqui a dezena 63, 74, 95 e 96, olha a diferença do 96 que tá. Quando você pega aqui o trabalho com percentual, ela vai dar 31%. Mas quando você trabalhar pela média, ela significa que é o seguinte, que essa informação aqui ela é menor. Entendeu? Ela praticamente é isso daqui, ó. Então, embora ela tenha saído 3 vezes, então ela seria uma dezena, por exemplo, descartada. Tá bom? Então é esse o trabalho que eu coloquei aqui para vocês. Então nesse caso vocês podem pegar aqui em torno de 5 dezenas, tanto faz nessa informação aqui entre menores e maiores, como você, e depois vocês trabalhar as dezenas 63, 74, 95 e 96, ou vocês fazem pelo percentual. Pega esse percentual aqui e pega os maiores, tá bom? Aí fica de cada um para o último sorteio, ok? Vou passar aqui agora para o último sorteio, números primos. Aqui nós temos 3 dezenas, tá bom? Essas são as 3 dezenas, ok? Nós vemos aqui que as dezenas 17 e 73, elas são as maiores em relação à dezena 19, tá bom? A dezena 19, ela saiu aqui no mês uma vez, e ela está numa situação de maior, tá bom? A dezena 17 ela também está na situação de maior e saiu 2 vezes. No mês ela já entrou como intermediário. A 73 ela está como intermediário e intermediário porque ela saiu 2 vezes. Então, se vocês pegarem a dezena 73, ela tem possibilidade maior de ser sorteada, ok? Nesse caso, pessoal, se vocês quiserem pegar aqui 2 dezenas vocês podem combinar isso aqui, vão dar 3, a combinação vai ser igual a 3, tá bom? Você pegar 17, 18, 17, 73 e a 19, 73. Dá para vocês fechar dessa forma aqui no último sorteio como números primos. Lembrando, a quantidade de números primos, elas não costumam ser tão alta como saiu aqui no concurso 1735. Porém, o que eu sugiro que vocês façam é pelo menos pegar aqui, trabalhar com essa informação aqui, ó. Números primos, elas costumam sair, ó, 5 vezes. É a maior quantidade de vezes que saiu. 5 números primos aqui, 369 vezes. 6 números primos, 348 vezes. Depois vem aqui 4 números primos com 337. Então, se vocês perceberem, embora seja um número muito pequeno em relação ao todo de concurso, mas já saiu 11 vezes, 11 números primos no único concurso, 3 vezes, ok? Então eu posso sugerir a vocês que vocês peguem pelo menos, não precisam pegar 8 dezenas, 8 vezes, mas pelo menos até 7 delas, ok? Então no caso aqui eu tenho 3 dezenas que são números primos no último sorteio, que vocês podem pegar 2, ok? Aqui eu tenho mais 11 que são outros sorteios, que vocês, se vocês colocarem aqui, vocês podem pegar, suponhamos aqui, vocês podem pegar 3. Nenhum sorteio também pode pegar 3, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal. Bem, voltando aqui rapidinho, pessoal. Então, deixa eu me lembrar aqui que eu acabei tendo que fazer uma coisa aqui e pausei. Então eu espero não ter me perdido aqui na ideia, tá bom? Então nesse caso aqui, pessoal, o que eu sugeri para vocês que fizesse 3, 2, né? E aqui no caso, quando chegar no outros sorteios e nenhum sorteio, vocês podem pegar 3 dessas dezenas, tá bom? Mesma coisa, se vocês combinarem 3, se for combinar 3 de 11, eu não sei qual a quantidade, mas vai dar uma quantidade mais ou menos uns 50, 70, por aí, não sei. Mas vai ser uma quantidade, talvez para quem for fazer a aposta vai ser grande, tá bom? Vamos aqui então agora o outro passo, que é o outros sorteios, que são números normais. Estou aqui nessa parte aqui, tá, pessoal? 29 dezenas, ok? Ou seja, são todas essas dezenas aqui, ó, outros sorteios. Aqui tem 40 dezenas, ok? 40 dezenas que pertencem a outros sorteios. Porém, das 14 dezenas, eu tenho 11 que são números primos. Então, da mesma forma, foi segregado esses 11 números primos, então ficou aqui
29, tá bom? Aqui, pessoal, a coisa já começa a mudar um pouco, né? Quando você vai fazer análise na repetição, isso dá para fazer por aqui, por essa planilha, tá bom? Vocês vão começar a perceber que ela varia muito quando chegar nessa questão aqui. Se eu pegar aqui 29 dezenas, vamos, aqui nesse caso, o que nós fizemos? Vamos voltar aqui para o último sorteio. Então, se você pegar lá, vai pegar em torno de 5 dezenas e trabalhar as outras 4. Então, vamos supor que você chegue aqui a 8 dezenas do último sorteio. Mais 2 dezenas, vocês vão ter 10, ok? 10 dezenas para vocês trabalharem. Sobraram 40 para vocês preencher aqui a quantidade de 50 apostas. Nesse caso, pessoal, o que acontece aqui? Não costuma gerar muita aposta. Na verdade, ela faz uma escala. No outro vídeo eu também comentei da Lotomania. Ele começa a dar uma escala. Quando você começa a trabalhar os primeiros sorteios, obviamente aqui você vai ter 80, certo? Eu tenho 20 aqui, aqui eu vou ter 80 e aqui eu vou ter 0. Quando você trabalha o primeiro concurso do mês. Quando sai o primeiro concurso, obviamente que será, se você considerar o primeiro concurso, saiu 20, certo? Quando chega no segundo concurso, em média, costuma sair aqui em torno de 12 a 14 dezenas. No outro concurso, ele vai, pode sair entre 8, 12, né? Então ele vai flexionar, vai diminuindo a escala aqui de saída de apostas, de dezenas, e aqui ele vai aumentando, ok? Então, se você tem, vamos supor, que saia daqui 4 dezenas, aqui ele vai sair mais ou menos, nesse momento, acredito que vai sair daí umas, vamos colocar aí entre 7, 8 dezenas, tá bom? 7, 8 vai dar umas 12, não, vai dar um pouquinho mais. Eu acredito que vai sair, nesse momento deve chegar a umas 10 dezenas que vai sair daqui, tá bom? Então, se você calcular aqui que eu tenho 29 daqui mais 11 de lá, e 11 de lá eu vou tirar 3 dezenas, ok? Eu sugiro que você pegue daqui em torno de 15 a 17 dezenas, ok? Que você começa a ter uma margem para você acertar as outras dezenas, já que você vai ter 30 dezenas a mais em relação à quantidade sorteada, tá bom? Então daqui eu sugiro que vocês peguem isso, em torno de umas 15 a 17 dezenas. Vocês pegam 15 a 17 dezenas aqui, mais 3 que são daqui, né, dos números primos, você vai ter mais 20 dezenas. Aí você vai trabalhar da mesma forma, entre 15 e 17 daqui e mais 3 aqui, tá bom? Eu falo 15 a 17 porque de repente vocês entendem que não atingiu o número que você quer, de repente você aumenta aqui. Se você pegar 15 daqui, aqui você pode pegar 19, tá bom? Ou você pode pegar 15 daqui também e aumenta a quantidade de números primos para ser apostado, ok? Isso vai depender de cada um, tá bom? Então, da mesma forma aqui, ou melhor, da mesma forma não, desculpa. Diferentemente da última aposta, a quantidade aqui ela varia muito. Então eu tenho aqui 3 níveis. Quando eu faço a questão da média, que eu tenho intermediário, maior e menor, sempre vai sair, costuma sair um nível de maior, menor e intermediário, e eles não costumam ser os primeiros. Ou seja, então, por exemplo, a 91 que saiu aqui, ele provavelmente não vai sair no próximo concurso. Provavelmente, tá, pessoal? Então, as duas formas de analisar, ela fica da seguinte forma. Não pegar sempre os maiores. Se for pegar os maiores, pegue pelo menos apenas um. Ok? Entre os menores, não procure pegar o menor de todos na última escala. Ok? Então, se eu tenho aqui um menor, vamos pensar aqui, eu tenho um menor 4, eu tenho um menor 2,
menor 3, o menor 5, o menor 6. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o menor 6, eu não pegaria aqui, por exemplo, 52. Tá bom? Essa é a questão de que eu percebi fazendo análises comparativas, né, com os sorteios já realizados. Tá bom? Então, nesse caso, vocês podem fazer o seguinte: podem pegar aqui, que vocês vão ter pela tela, ok? Não pegue os maiores, também não pegue os últimos menores, ok? Vou deixar aqui tanto para vocês verem, que é só pegar no vídeo, vocês vão conseguir ver o que dá para vocês pegarem ou não, tá bom? Daqui, aquele caso que eu falei, sugiro que vocês peguem entre 15 a 17 dezenas, ok? Os números primos, em relação aos outros sorteios que eu comentei, vocês também podem pegar 11, desculpa, tem 11, vocês podem pegar 3, tá bom? Dependendo da quantidade que vocês entenderem que vocês pegarem daqui, tentem completar 20 dezenas com os números primos, tá bom? É sempre isso que eu comento. Vocês peguem a primeira aposta, vê a quantidade que vocês conseguem extrair e depois você pega lá os números primos e tenta tirar o máximo possível dela para completar. Então, nesse caso, que eu sugiro, 20 dezenas, último sorteio, são 20 dezenas, você vai pegar 10. Dessas 10, você pode pegar, você vai pegar entre 8 dezenas que são, nesse caso, 8 dezenas que não são números primos, e pelo menos 2 delas números primos. Outros sorteios, pegue em torno de 15 a 17 dezenas que não são primos e completa para 20 os números primos, tá bom? Nenhum sorteio, são como diz, né, são dezenas que não foram sorteadas ainda no período, tá? Dezenas que não foram sorteadas no período, tá bom? Nesse caso, ela tem um pouco de complexidade, um pouquinho maior, mas o que acontece aqui é o seguinte: vamos dar um exemplo aqui. Dezena 22, 42 e 62. Eu sugiro que vocês tentem encaixar pelo menos uma delas aqui, tá bom? 7, 47, 67, 87. Também sugiro que vocês encaixem pelo menos 2 delas. 12, 32, 72, 92. Pelo menos aqui umas 2 delas, tá bom? 36, 56, 76. Pelo menos uma, ok? O resto, aí vocês podem até tentar encaixar a soma dela depois, para que atinja os 70, as 20, né? Assim, a gente dezenas sobrar, que sobra. Nesse caso aqui, que eu falei, 22, 42, 62, já sabemos que não são números primos. 7, 47, 67 e 87. 7 é número primo, ok? 47 é número primo. 67 é número primo. 87 não. Então o que vocês podem fazer aqui? Pegam o 87 e jogam o 87. Daqui depois vocês vão trabalhar pelo menos uma aposta dela, ou 2. Se você só pegar 3, então tente encaixar uma pelo menos. Aqui nesse caso não são números primos. 32, 12, 32, 72 e o 92. Aqui também o 11, 51, 71. Pelo menos uma dessas vocês podem pegar, tá bom? Ok? Pelo menos uma. Agora, aqui, então, nesse caso, pessoal, é o que costuma sair, tá bom? Mas, se vocês pegar pelo menos uma dessas, vocês vão descartar as demais, ok? Aí vocês possam trabalhar também da mesma forma que os outros sorteios. Procure pegar uma participação que seja mais, pode ser de maior quantidade, que vocês vão ter aqui, da mesma forma que ele traz a média. Então, por exemplo, o 92, ela é uma dezena que não saiu e ela é maior, ok? Ela também não tende a não sair, ok? Tende, tá, pessoal? Eu não estou dizendo para vocês que não vá sair. Eu estou apenas analisando uma ferramenta que elas não está ainda concluída, tá bom? Porque o que acontece é o seguinte: eu vou fazer as apostas e vou combinar as apostas. Essa é a minha ideia. Vai me gerar uma quantidade de repente absurda, como também pode acontecer de me gerar aí 10, 15 apostas, tá bom? Vamos estar aqui no caso dos números primos, nenhum sorteio, que é o que eu falei lá, comentei.
Então, que eu comentei aqui, o 7, 47 e 67. Pegue pelo menos uma delas, tá bom, pessoal? Pelo menos uma delas que tende a sair aí. Ok? Se vocês pegaram uma delas, tente pegar a outra. Eu deixei aqui, acho que deixei, né, para vocês pegarem. Então tá aqui o vídeo, se alguém quiser pegar aqui também. Entender? É só congelar lá, ver o que é maior, o que é menor, ver o que interessa e colocar no papel aí para vocês, tá bom? Eu não tenho como deixar a planilha, não tenho como mandar a planilha para vocês, porque a planilha eu preciso trabalhar ela de forma que todas as pessoas consigam acessar, tá bom? Então por isso que eu não vou deixar ela também disponível para vocês. Aqui no caso vocês vão ver que praticamente ó, o 47 ela é o maior, ok? É óbvio, pessoal, que esse caso, por exemplo, eles não são idênticos, tá bom? A participação delas de repente pode ser 10,1, 10,25, entendeu? Mas como ela está arredondada aqui, ela vai ficar como 10, tá ok? Então pode ser que a 47 saia. Nesse caso pode ser que saia. Se você olhar aqui, ó, ela é a maior de todas, ela continua sendo a maior de todas, tá bom? Então tenha cuidado, mesmo cuidado. Ela é maior, pode ser que saia. Por que eu falei que pode ser que saia? Porque eu tô aqui, ó, 7, 47, 67, 87. Tá bom? E aqui eu tenho 3 números primos. Então, de repente, pode ser que vocês apostem no 47. Tá bom? Eu vou disponibilizar aqui o vídeo para vocês, então. Vou tentar já nesse final de semana, eu não vou conseguir, porque eu tenho um compromisso. Mas vou tentar aqui trabalhar amanhã, vou tentar trabalhar o máximo possível para conseguir fazer esse projeto aqui da combinação, né? A ideia é essa. O que eu vou fazer aqui? Só para vocês entenderem. Se eu entender aqui que esse dezena não vai sair, eu já descarto ela direto, tá bom? Descartei a dezena, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui em combinar, ele vai me trazer todas essas dezenas. Quando ele combinar as dezenas, for fazer a combinação, ele de repente pode me gerar uma quantidade absurda, de 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, né, sei lá, 15 bilhões, e isso não é bom, o sistema não vai suportar isso. Então é onde eu tenho que trabalhar melhor o filtro, e desse filtro eu já vou selecionar quanto que eu quero. Então dessa forma aqui, o que eu consigo fazer? Eu posso selecionar o seguinte, ó, eu tenho quantas aqui? Eu tenho 3 intermediários. Eu vou fazer no meu filtro o seguinte, ó, desses 3 eu quero que saia apenas uma, entendeu? Eu tenho uma, deixa eu ver aqui o maior aqui, eu tenho 1, 2, 3, também 3 maiores. Então eu faço da mesma forma, eu quero que faça um filtro, mas do meu filtro dessas 3 dezenas aqui eu quero que saia apenas uma, né? E por aí vai, pessoal. Eu quero que o intermediário meu saia pelo menos só 3. Eu não quero que saia mais que 3. E é esse o tipo de combinação que eu preciso fazer. Tá bom? Aí assim eu elimino vou dizer o meu palavrão aqui, é uma porrada de combinações, né? Eu sei que tem mulher aí que também assiste o vídeo, né? Peço desculpa por isso. Mas é o real, tá, pessoal? Eliminar um monte de combinações para que eu consiga filtrar automaticamente. Eu estou filtrando o tipo de apostas, tá bom? Outro detalhe também, pessoal, que eu sugiro a vocês tomar cuidado é o seguinte: se vocês pegarem as apostas, vocês vão ver que é difícil sair uma sequência de número, ok? Então tem aqui 95, 96, pula para 98, 82, pula para 84. Tá? Então se vocês pegarem umas apostas e vocês colocarem aqui, vamos supor, eu vou clicar aqui só para vocês entenderem: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay? Se vocês fizerem isso, pessoal, vocês têm a chance de acertar, mas vocês acabam perdendo daqui, vocês acabam perdendo 50% das apostas que vocês fizeram, de dezenas. 50% de chance vocês perdem. Aí é capaz de vocês colocarem. Aqui eu tenho quantos? Estou com 7, né? Dessas 7 pode ser que vocês acertem 2. No máximo 3. Entendeu? Então evitem isso, tá, pessoal? Mesmo que vocês peguem as informações aí
do vídeo, evitem isso. Então se vocês colocarem aqui, por exemplo, o 8 e 10 que estão aqui, vamos pegar aqui onde está 9 e o 11, tá vendo? Evitem de pegar o 9, o 7 e o 11, tá bom? Embora que vocês tenham vai dar 5, né? Mas 5 até eu acho que é o máximo. É o máximo possível que vocês possam fazer isso. Eu sugiro 4. Se vocês fizeram uma com 5, não procure não repetir outras com 5. Tá bom? 5 dezenas seguidas, né? Sequências que eu chamo lá na Loto Fácil. Pegar uma sequência aqui com 5. Tá bom? Se você fizer uma sequência com 6, já começa a ser absurda. Okay? Vocês podem até acertar, mas vocês acabam perdendo a chance de... que eu percebi que vocês acabam perdendo a chance de acertar outras dezenas. Ok? É uma outra informação que eu observei nos jogos. Okay? Então se vocês fazerem isso, peguem, olhem, rabisquem, veja na planilha se tem muita sequência assim com mais que 5, tá ok? Aí vocês depois vão lá e formalizam melhor suas apostas, tá bom? Essa é a dica que eu posso dar para vocês para o concurso 1737, ok, pessoal? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa sorte e um bom fim de semana a todos. Um abraço. Pessoal, desculpa, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, tá bom? Vai me ajudar bastante. Abraço.